Boa noite. Está começando a segunda edição de um programa que nem nome tem, mas que quer ter voz, porque este é um direito universal. Muito obrigado a quem se liga nesta live e aos que assistirão à gravação. Se você entende que as conveniências pessoais não podem se impor ao bem comum, fique por aqui, porque aqui é o seu lugar e você é bem-vindo. Falo diretamente do meu lugar de refúgio aqui em Mogi das Cruzes. Muito obrigado a Carolina Nascimento, minha filha, pela ajuda na realização deste programa. Hoje o bate-papo será com a minha amiga Agnes Arruda, ela que é doutora e mestra em comunicação pela Universidade Paulista. É jornalista e professora dos cursos de design gráfico, jornalismo e publicidade e propaganda da Universidade de Mogi das Cruzes, cursos nos quais atuou como coordenadora entre 2013 e 2018. Desenvolve projetos de pesquisa e de extensão universitária. Tem produção técnica em assessoria de comunicação, imprensa e imagem, bem como editoração impressa e eletrônica, ou seja, jornalismo multiplataforma. Também tem experiência em produção e planejamento editorial, com ênfase nas áreas de política, educação, cultura e lazer. Atualmente, a Agnes pesquisa sobre o corpo, mídia e imaginário midiático nos processos de gordofobia. Entre 2018 e 2019, ela desenvolveu estágio de doutoramento no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, em Portugal. Vamos chamá-la aqui para estar conosco. É tudo isso mesmo, Agnes? Estão corretas as informações? Falando assim, parece que eu tenho 95 anos, né? Não, mas é a sua capacidade de realização em tão pouco, né, e tão jovem, né, tão nova e tanta coisa. É legal, é interessante. Eu sou leonina, né, Eliseu? Então eu adoro quando falam de mim assim, mas é interessante, né, a gente vê que tem um trabalho consistente nesse tempo, né, já tem um caminho percorrido, mas é isso mesmo. Muito obrigada pelo convite, muito boa noite. Obrigado a você por aceitar, Agnes, e boa noite também. O tema que a gente vai do bate-papo hoje é um tema assim, extremamente relevante, interessante, atual e incrivelmente pouco conhecido e pouco discutido, embora bastante presente na vida das pessoas. Quando a gente combinou, Agnes, sobre esse bate-papo, eu fui fazer uma pesquisa no Google, fui lá no Google Trends, lá para ver as associações, né? A partir se eu jogo lá no Google gordofobia, o que o Google me mostra. E achei interessante como que as buscas relacionadas, né? Quando eu joguei lá gordofobia, assim, em primeiro lugar apareceu, né, como tema relacionado o que é gordofobia. Em segundo lugar, também como tema relacionado, se gordofobia é crime, né, essas duas questões me chamaram a atenção. Ocorre que, quer dizer, o que denota, né, a ignorância sobre o tema, né, mas ocorre que isso é num país com 55,7% da população, são dados do Ministério da Saúde, portanto, mais de 55% da população com sobrepeso, né, a partir daquilo que é considerado como um peso ideal, ou ainda em que 20% da população, ou seja, cerca de 42 milhões de pessoas, são consideradas, por esses mesmos critérios do Ministério da Saúde, como obesas. E aí, a primeira questão que coloco, Agnes, é a seguinte: o fato de a maioria das pessoas, né, e até recentemente, admito que eu mesmo nunca tinha ouvido falar, não conhecia essa expressão, o fato da maioria das pessoas não conhecer essa expressão ou não saberem o que ela significa, gordofobia, será que não sabemos, não conhecemos a expressão porque não nos importamos com a discriminação, com a zombaria
e com o preconceito que amigos, parentes sofrem? O que você acha? Tá. Eu vou traçar uma linha do tempo, mais ou menos, para a gente conversar. O termo é novo, porém o preconceito é antigo, né? Eu costumo dizer, toda vez que eu participo, porque justamente eu fiz um estudo que ainda é pioneiro, existem outras pessoas pesquisando o corpo gordo, tem um grupo do qual eu faço parte de pessoas que pesquisam o corpo gordo, mas que todas essas pessoas estão desbravando esse território nas suas mais diversas áreas. Então, eu na comunicação, na própria medicina, na nutrição, na psicologia, nos estudos de cultura contemporânea. Então, existe esse grupo e a gente está fazendo esse caminho, começando a trilhar esse caminho nesse momento. E aí, o que isso quer dizer, né? O preconceito, o termo é novo, mas o preconceito, a gordofobia não é, porque eu, por exemplo, sou gorda desde criança. Né, fui uma criança gorda, fui uma jovem gorda, uma adolescente gorda, sou uma mulher gorda. Tive fases magras na minha vida, né, algumas fases em que eu emagreci com dietas muito malucas, com uso de medicamentos, com privações, né, muito severas na minha alimentação e até na minha saúde, mas a minha identidade é uma identidade de uma mulher gorda. E eu sempre soube que eu era tratada de uma maneira diferente, eu sempre senti isso sempre ficou muito claro nas minhas relações sociais, profissionais, familiares, amorosas, isso sempre foi muito presente, sempre marcou isso, mas eu só fui me dar conta, né, de que o problema não era comigo, né, que era um preconceito institucionalizado, enraizado na sociedade brasileira contemporânea. Isso está fora do Brasil também, mas a gente tem um contexto Brasil, Sudeste, São Paulo, que é muito mais intenso isso. Eu tinha, talvez, foi quando eu comecei a fazer essa pesquisa, né? Foi num lampejo, assim, de observar outras pessoas, ver o que outras pessoas estavam passando e falar assim, mas essas pessoas não têm culpa pelo que elas estão sendo acusadas, né? Então, peraí. Não, desculpa te interromper. Você falou da questão da culpa. E as pessoas se impõem, como você mesma disse agora há pouco, dietas restritivas, se impõem tratamentos às vezes bastante que causam bastante sofrimento físico até. Existe um sentimento de culpa pelo corpo? Total, é um processo quase que de autopunição, né? Se a gente pensar, por exemplo, as dietas extremamente restritivas, eu tenho passagens, por exemplo, em que minha única alimentação ao longo de um dia inteiro era uma cabeça de brócolis, que eu cozinhava e era só o que eu comia, assim, eu passava o dia inteiro com aquilo. Quando eu tava com muita fome, ou que eu sentia que, tipo, minha pressão caiu demais, que eu ia desmaiar, eu pegava uma bolacha, creme cracker, mastigava e cuspia aquela bolacha. Pra não engolir. Né? Porque aquilo era um absurdo, eu não poderia comer aquilo. Então é um processo, a gordofobia é um processo que coloca, imputa esse sentimento de culpa na pessoa e ela tá sempre se punindo, né? É tão enraizado que é isso, a gente fica com a sensação de que nós somos as pessoas erradas, quando na verdade errado é o outro, que discrimina, que hostiliza, que, enfim, tem todo esse comportamento violento, numa violência simbólica, mas também numa violência concreta, porque a gente vê isso concretamente, materializadamente, com pessoas gordas que são apedrejadas, por exemplo. Isso é um negócio que é absurdo. Ou, enfim, pessoas gordas que são abordadas na rua, tem das maneiras mais sutis às maneiras mais agressivas. É uma violência. Então, quem é a pessoa que está errada nesse contexto, né? Mas a gordofobia, ela institucionaliza de uma forma que faz com que a gente se sinta culpada pelos nossos corpos.
Agnes, qual aí a dimensão e o aspecto da saúde, que sempre apresentado como sendo a razão, né, para buscar um corpo a partir de padrões que são amplamente divulgados, inclusive tem lá a questão do IMC e tudo mais. Eu até, antes de você falar sobre essa questão da saúde, eu quero destacar, inclusive, a comunicação de órgãos públicos, né, relacionado ao sobrepeso, que, se for né, pensar bem a rigor, né, ela é pautada por um higienismo, né, ou seja, a questão da busca da saúde. E eu dei algumas coisas, li a sua tese também, confesso que um tanto por cima, né, não li integralmente, mas busquei referências também em outros lugares, e uma relação nesse discurso higienista, ancorado na saúde, com uma postura eugenista, porque a eugenia é nada mais que a definição de corpos perfeitos, de corpos ideais, né, digamos padrão, assim. Né? Exato, exatamente, estabelecimento de padrões, né, daqueles que viriam a ser corpos ideais. Qual o papel da mídia nesse ponto? Eu me refiro à mídia, porque mesmo o discurso dos órgãos públicos de saúde, eles passam pela mídia, né? Seja os departamentos de comunicação do próprio Ministério da Saúde, seja um e depois a reprodução. Ou seja um comercial na televisão. Exatamente. Ou seja, uma reportagem que vai utilizar esse argumento, né? Exato. Sim. Como você vê todo esse pacote aí? Um discurso higienista de fundo, eugenista, né? De fundo. Tá. Primeiro, a gente tem que pensar essa questão, a própria questão do IMC como uma régua padrão para a gente calcular os nossos corpos, né? Quando se determina que existe uma proporção, um padrão ideal a partir, né, da sua altura pelo seu peso corporal, isso é a partir de um corpo, que é a partir de um corpo, e a gente sabe como se deu o desenvolvimento da medicina, a partir de um corpo magro, de um corpo branco, de um corpo europeu e de um corpo masculino, né? Esse é o padrão dos estudos da medicina, tanto que a gente vê, por exemplo, os estudos da anatomia feminina só no início do século, da década de 20, né, de 1920. A gente não tem, né, por exemplo, a ideia de que o corpo feminino é uma versão do corpo masculino. Não é completamente diferente. O homem vitruviano é sexo masculino, né? Exatamente, né? E aí o corpo feminino, que naturalmente ele não tem essa forma. Porque se eu coloco, por exemplo, um homem e uma mulher lado a lado, que tem a mesma altura e o mesmo peso, os corpos deles vão ser completamente diferentes. Por quê? A mulher tem volumes onde o homem não tem. A mulher tem seio e tem as glândulas mamárias que não se restringem apenas ao seio. Então, essa parte da nossa axila também é composta por glândulas mamárias. A gente tem o nosso abdômen, que é muito mais elástico, quadril, coxas, né, as ancas, que são características do corpo feminino que o corpo masculino não tem. E aí a gente cria um padrão, um cálculo a partir desse corpo masculino, ponto 1. Ponto 2. Quando a gente cria esse cálculo, né, quando a medicina cria esse cálculo, esse cálculo ele não permite que a gente separe, por exemplo, o que é músculo do que é gordura, do que é massa corporal do que não é. Né? Os corpos eles são muito diferentes e as estruturas, os biotipos também são. Então, um corpo asiático é diferente de um corpo ocidental, que é diferente de um corpo do leste europeu, que é diferente de um corpo dos vários países africanos, que é diferente de um corpo norte-americano, né? Então, esses elementos são muito diferentes e a gente não consegue, com essa conta, com essa régua, diferenciar esses corpos. E aí cria-se um número X, que, divulgado esse número X, as pessoas fazem loucuras para atingir esse número X, né?
E aí, quando se percebeu isso no final dos anos 90, começo dos anos 2000, a própria Organização Mundial da Saúde passa a relativizar o uso do IMC, do cálculo do índice de massa corpórea, para determinar essa questão. Então, e por que diz isso, né? Porque a obesidade, esse número, então se o seu IMC está a 32, eu nem sei o número, mas é 32, a partir de 32, é considerada esse sobrepeso, e depois obesidade grave, também pelo que eu vi hoje ainda, é 18,4 até 24,9, 25. É o tal do normal, né? É, o chamado normal. Abaixo do... Que é um absurdo, né? Porque, eu sou... né? Então, e aí o que acontece? Quando a gente tem essa faixa, por exemplo, o exemplo que eu sempre dou e fica fácil das pessoas perceberem da diferença entre essa terminologia obesidade e o gordo ou a pessoa gorda é no corpo de um fisiculturista. O IMC dele certamente é muito superior ao 40. Mas você olha para ele e você fala, essa pessoa é gorda? Você lê essa pessoa como gorda? Não. Então, pelo visual, né, a questão da gordofobia, que ele é um preconceito que se dá por uma régua visual. E essa régua visual, ela é também dada pelo contexto midiático, porque a gente começa a ver corpos, né, dentro de um determinado padrão, dentro de uma determinada estrutura, e os corpos que decidem, né, desse padrão, dessa estrutura, eles são os corpos desviantes, para mais ou para menos, né? A questão é que o para menos ainda também é um processo que é glorificado, né? Então a gente teve muitos problemas em relação a isso, como por exemplo o caso das supermodelos como Kate Moss, né? Que eram anoréxicas, que é um distúrbio alimentar, inclusive, que a gordofobia ela também traz esses distúrbios, mas as meninas perseguindo esse padrão de modelo, né, com os ossos aparecendo. No caso da gordofobia, a diferença a gente não sai de casa, a gente não tem roupa, a gente perde emprego, a gente é xingada, a gente é hostilizada, então, Agnes, né? Tudo isso. Então, desculpa mais uma vez te interromper. Muitas questões. Né? São muitas. É um tema extremamente amplo, e justamente nisso que você está dizendo, porque quando falamos em gordofobia, essa fobia diz respeito a um estranhamento em relação ao outro. Ocorre um estranhamento que impõe, né, um ignorar um outro, manter um afastamento do outro, evitar o outro. No entanto, acaba que essa lógica, né, a lógica da gordofobia, embora isso se refira a comportamento, né, de indivíduos, mas isso espraia para a sociedade na forma de não aceitação ou de imposição de condições, né, que desconsideram a existência do outro. Né? Como é que é essa questão do dia a dia? Né? Como se manifesta essa questão do dia a dia? Me refiro, por exemplo, a assentos em lugares públicos que não são adequados, a passagens que não são adequadas, quer dizer, isso vai muito além, né, do que ou seja, a gente está falando dos equipamentos públicos, dos espaços públicos, e que vão muito além de sentimentos que indivíduos possam ter em relação ao outro, né? Como é que é isso? Além do estranhamento, né, o sufixo fobia também está relacionado ao medo, ao nojo e à aversão, né? E não naturalmente, eu preciso parar de usar essa palavra, inclusive, porque nada não naturalmente. É natural, né? Mas nessa construção, né, o ser humano, como sociedade, a tendência que ele tem, aquilo que ele tem medo, aquilo que ele tem aversão, é a tendência violenta, né? Então a gente ataca
como um inimigo e tudo mais. O que acontece muito com os corpos gordos, né, corpos gordes, dos gordos e das gordas e dos gordos todos, é um processo de desumanização, Eliseu. Por exemplo, é muito comum a gente ser um apelido que a gorda tem desde a infância, é a gorda baleia, por exemplo. Sim. Baleia, porca, né, são muito ofensivos. E esse processo, então, e aí se a gente não vê... Ou seja, subtrai a humanidade, né? Exatamente. Se a gente não vê a pessoa como um ser humano, a gente, né, a trata da maneira como a gente bem entende. Então, a real é que os nossos corpos, na sociedade gordofóbica, eles foram feitos para não existir. Então, se eu não tiver que ver e se eu não tiver que lidar com ele, melhor. Então, a ideia é, no que isso interfere, você me perguntou, por exemplo, eu penso 350 milhões de vezes antes de ir em um lugar, se eu sei, por exemplo, que esse lugar tem aquelas cadeiras de plástico que não comportam o meu corpo, né? Se eu penso, por exemplo, se eu vou fazer uma viagem de avião, se eu vou ter condições, não é o meu caso, eu sou dentro de uma classificação considerada como uma gorda menor, tem pessoas que têm corpos muito maiores que o meu, mas essas pessoas, por exemplo, para viajar de avião precisam comprar 2 assentos, né? Então, assim, já é super barato viajar de avião no Brasil hoje, né? Então, mas mais que isso, que roupa que essas pessoas vão usar? Porque a loja vende até o 46, né? E quem veste mais do que isso? Como é que isso acontece? Então as pessoas não saem de casa, é a catraca do ônibus, é a poltrona do cinema. Agora ninguém tá saindo de casa mesmo, mas no contexto sem pandemia, é isso, as pessoas não saem de casa. E se saem de casa, elas estão vulneráveis a ataques como que eu já recebi de tipo, sua gorda, o que você tá fazendo aqui? Sai da rua, gorda, não sei o que. São esse tipo de ataque que acontece com a gente. Então, interfere no fato da gente pensar 350 milhões de vezes antes de sair de casa, porque sair de casa já é um ato, né, político de resistência da pessoa gorda. Sim. E às vezes a gente não quer ter o ato político de resistência, a gente só quer sair de casa, não é isso? É verdade. Agnes, eu fico pensando nas possíveis causas, possíveis razões, possíveis causas para isso, para a existência desse nojo que você falou, o medo e o nojo que estão envolvidos nesse sufixo aí, gordofobia, né, da fobia. E aí eu me lembro lá dos 7 pecados capitais, né, com a gula como sendo um dos pecados capitais, a associação do sobrepeso aos excessos alimentares, o que já traz, para além de uma visão higienista, um julgamento moral mesmo, né? Um julgamento moral, um julgamento que coloca em xeque aspectos da personalidade da pessoa, né? Como é que isso se manifesta? Eliseu, eu tenho certeza que da interpretação dos 7 pecados capitais, você é muito mais autoridade do que eu para falar sobre o assunto. Mas eu penso... Por quê? Mas por que eu seria? Porque você é muito mais estudioso desse assunto do que eu, que não entendo absolutamente nada de literatura bíblica. Mas o que eu penso, por exemplo, eu acho que a associação da gula com os excessos, ela é muito mais contemporânea, né? E aí você me corrija se eu estiver errado. Eu acredito, por exemplo, que a gula tem a ver com a própria fixação oral do ser humano, sabe? E o quanto fora que a comida é um elemento de prazer imediato, sabe assim? Então, num contexto que a gente está falando de excessos, esse prazer, né, comer pelo prazer, eu vejo essa condenação
mais pelo prazer e pela fixação oral, e aí a gente tem Freud, a gente tem, né, toda a psicanálise que vai trazer isso pra gente, do que necessariamente as consequências desse prazer no nosso corpo. Eu acho que a gente, né, essas consequências, e aí, falando de origem, por exemplo, elas aparecem, né, nesse processo de hostilização e de preconceito muito mais recentes, até porque a gente vê, por exemplo, na história da arte, que aí a gente faz, que é o que a gente tem condições de analisar e ter registro, e aí eu estou entrando numa área que também é sua, mas é assim, a gente vê as representações dos corpos muito mais celebrados a partir da sua fartura do que da sua ausência, quando numa perspectiva de escassez de alimento, de escassez de recursos, né, a gente celebra o corpo farto como um corpo que tem condições de se manter e de sustentar e tudo mais. E aí, né, na minha pesquisa, eu não consegui chegar a essa conclusão, talvez valha uma tese, um projeto de pesquisa de pós-doutorado, mas eu levanto a hipótese justamente da gente ter essa relação da gordofobia com os meios eletrônicos de comunicação à distância e de comunicação com a visão. Entendo. Então, a gente vai ver esses corpos sendo mutilados, minimizados, hostilizados e martirizados, esses corpos, a partir do advento da mídia eletrônica. Quando a gente começa a ter cinema, quando a gente começa a ter televisão e internet, enfim, quando a gente começa a ver os corpos, e os corpos passam a ser exposição e produto, né, e aí a gente tem também essa outra questão do produto, o corpo como produto midiático, a gente começa a ter uma intensificação dos processos de gordofobia. Mas é ainda como hipótese de estudo isso. Certo. Não, eu não me fundamento em nenhum estudo profundo sobre isso, mas, vejam bem, advogando aqui pelo fundo moral desse julgamento. Vejam bem, aos 7 pecados capitais, a Igreja também, a Igreja contrapôs, né, embora muito pouco conhecidos e divulgados, as 7 virtudes. E, portanto, a gula se contrapõe à temperança. O que é a temperança? É o consumo moderado, é o comportamento moderado, é o símbolo da moderação, né? E, portanto, a gula como oposto. E tem um artista, o Bosch, se não me engano, Jerome Bosch, que vai pintar os 7 pecados capitais num círculo, e ele vai representar a gula não apenas, mas como elemento central, né, um homem gordo comendo, né, assim, em grande quantidade. Então, me parece que isso vai ao encontro de um julgamento moral, né? Eu acho que dá outra tese. Mas por exemplo, a própria igreja, por exemplo, tem no jejum um ato de purificação. Exato. Purificação pela penitência, né? Mas eu ainda relaciono isso muito mais ao prazer do que ao corpo. Inclusive, isso tem uma outra problemática que a gente precisa pensar também, que está relacionada ao fato da gente achar, né, a sociedade gordofóbica acha que quem é gordo só é gordo porque come o dia inteiro. E come besteira, e come pizza, refrigerante, hambúrguer, batata frita, né? E que não é uma verdade. Por exemplo... Ou seja, seria uma expressão dessa falta de, digamos assim, essa falta de tônus moral, né? Que impede com que as pessoas se retraem, se reprimam em relação ao alimento. É essa tese que eu quero, né, ver com você a partir da sua pesquisa. Mas aí é justamente isso, né? Eu acho que não é só quando a gente fala da gula e relaciona ela com o corpo gordo, a gente está justamente reforçando a ideia de que
desse estereótipo de que eu estou fazendo essa live conversando com você com um balde de frango frito aqui do meu lado e 2 litros de refrigerante aqui do outro, sabe? Como se essa minha gordura ela fosse relacionada única e exclusivamente aos meus hábitos alimentares. Agora, se eu falo para a pessoa, por exemplo, que eu não como carne, né? Aí eu dou um tilt na cabeça da pessoa. Sim. Mas como você? Porque acha que a minha alimentação se baseia em McDonald's. E se eu falo para a pessoa, por exemplo, que eu ando 1h30, 2 horas de bicicleta por dia, é outro tilt. Porque como assim, né? A pessoa muito provavelmente não faz isso. A pessoa magra, né? Ela não tem esses hábitos. Eu não faço, Agnes. Só agora eu ganhei um pouco mais de... O meu abdômen está um pouquinho mais... Está um pouquinho maior. Então, então a gordofobia também é presumir hábitos das pessoas a partir da imagem que a gente tem dela, certo. Né? Então, se a gente é óbvio que se você come muito e que se você não mobiliza, né, se você não gasta essa energia do alimento em alguma atividade, isso vai ter consequências no seu corpo. No entanto, essa não é a única forma de você ser uma pessoa gorda. Essa é a questão, né? Existem, inclusive, aí é isso, né? A gordofobia, e eu nem falei isso lá no começo, mas, por exemplo, quando a OMS ela coloca a obesidade como um cadastro com CID, né? Ela tem um CID, sim, que é um cadastro de doenças, ela especifica isso, que é essa obesidade como uma condição para o desenvolvimento de outras doenças, mas não como uma doença em si. Inclusive, desdobramentos desse CID trazem, por exemplo, obesidade por questões psicológicas, obesidade hereditária, porque existem outras condições, outros fatores que interferem na nossa forma, no nosso corpo, né? Então, é muito interessante isso, porque eu quase não bebo refrigerante, eu quase não, né? Enfim, agora eu já fui vegetariana por 7 anos. Nesse momento eu como um pouco carne, mas muito menos, por exemplo, que minha família de pessoas magras, né? Eu me movimento todos os dias, ando de bicicleta, faço esse trajeto de bicicleta do escritório para casa e aproveito que eu estou no litoral, vou dar uma volta, ponho minha máscara, ponho meu fone de ouvido e vou dar uma volta de bicicleta na orla, faço isso e as pessoas olham para mim e acham que eu estou aqui sentada o dia inteiro, sem fazer nada, comendo porcaria, comendo doce, pudim, chocolate, e aí, né, o julgamento moral que você estava falando entra aí. Porque a ideia é de que eu não consigo me abster desses prazeres, né? Então, eu não consigo. Então, por isso, eu devo ser punida. A questão é essa. Exato. Eu devo ser punida. A gordofobia é uma punição a uma pessoa que não abre mão dos seus prazeres, né? Talvez, assim, nessa... Né, tô elaborando, né, essas hipóteses com você, mas eu acho que tem um pouco a ver com isso, né? Eu devo ser punida porque na cabeça das pessoas eu só cedo, né? Eu só estou cedendo aos prazeres e não estou, né, agindo com esse status quo da magreza, do corpo padrão, né? Desse corpo não é nem atlético, não é um corpo, é um corpo. E aí isso decorre em julgamentos relacionados à produtividade, em julgamentos relacionados à confiança, à capacidade de realização. É uma pessoa preguiçosa. Isso. Né? É uma pessoa preguiçosa, é uma pessoa que não tem força de vontade. Exato. Porque se eu tivesse força de vontade, eu era magra. Ou seja, certo? Tudo isso é que vai para esse campo do julgamento moral, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Agnes, e a gordofobia, ela tem gênero, né? Ou seja, essa questão me chamou bastante a atenção a partir do contato que eu tive nessa breve pesquisa que fiz aqui para o nosso bate-papo,
com uma pesquisa que foi realizada na FEA, né, a Faculdade de Economia e Administração da USP. Adriano Dutra Teixeira é o pesquisador que está conduzindo essa pesquisa, e os dados eu achei assim muito interessantes, porque ele faz uma pesquisa sobre nível salarial e IMC, ou seja, índice de massa corporal. Então ele vai pesquisar o mercado de trabalho e ele vai, com uma série de entrevistas, ele vai procurar identificar variações salariais a partir dos índices oficiais e de médias salariais por profissão, comparando isso com IMC. Vejam que resultados interessantes ele encontrou. No caso dos homens, ocorre um acréscimo salarial, né, que pode chegar a 4,7% para cada unidade adicional de IMC. Né? Chegando ao topo, né, salarial, o indivíduo com o IMC 40, ou seja, que está bastante acima daquele considerado, né, normal, né, aquilo que é chamado, né, de normal. No caso das mulheres, ocorre o oposto. Né, a obesidade está associada a uma penalidade, né, de 3,9% a 9,1% nos salários de mulheres brancas. Sensacional, né? Essa pesquisa. Eu achei assim uma coisa incrível. Demanda, eu não conhecia. Sensacional, Eliseu. Ou seja, quanto mais, no caso dos homens, o crescimento corporal, né, corresponde ao crescimento corporal, corresponde ao aumento salarial. Uhum. E no caso das mulheres, o crescimento corporal, da gordura corporal, corresponde a uma redução. Né? E ele vai fazer uma série de cruzamentos por profissões diferentes, por faixas de estudo, né, anos de estudo e tal, tem uma série de variáveis. Então, mas esses dados que eu trago são as sínteses, né? E, portanto, a variação, no caso das mulheres, de 3,9% a 9,1% menos, né, no salário, em função do crescimento. Sensacional. A gordofobia, portanto, ela é machista também? A gente fala, né, a gordofobia, ela atinge homens e mulheres, mas atinge especialmente as mulheres a partir, né, dessa noção de uma sociedade que é machista e que está aí o tempo todo tentando controlar o corpo da mulher. Né? O corpo da mulher não é dela. Na sociedade contemporânea, o corpo da mulher ele é de propriedade pública e todo mundo pode falar alguma coisa, né? E pode falar do cabelo. Esses dias eu estava vendo um procedimento. Qual que era o procedimento? Meu Deus, eu esqueci. Não sei. Era um procedimento que colocava cílio, putz grila, que colocava cílio nesse cantinho aqui, assim, no cantinho, pra você ter cílio em todos os lugares. E o comentário era esse, assim: quantos defeitos mais a gente precisa inventar no corpo da mulher, né, para que ela se preocupe. A ideia desse processo é a gente se preocupar com o nosso corpo, com o nosso cabelo, com a nossa sobrancelha, com a nossa unha, né, com a nossa depilação, com o nosso peito, se é caído, se não é, se é grande, se é pequeno, com a nossa bunda, com a nossa barriga, com a nossa coxa, com a celulite. Quantos defeitos a gente precisa, né, o capitalismo precisa inventar e colocar no corpo da mulher para que ela nunca pare de se preocupar com isso e comece a se preocupar com essas questões, como abuso, como diferença salarial, como oportunidades no mercado, como os papéis de gênero do trabalho doméstico. A gente tem visto várias questões, por exemplo, em pandemia. Primeiro, aumento das questões da violência doméstica, redução na produtividade acadêmica. Então isso é outra, porque as mulheres estão em casa e a atividade doméstica
fica sobrecarregada, sim, né? E com isso uma redução na produção acadêmica, né? Fora toda outra sorte de questões para as quais as mulheres estão sendo submetidas. Então existe também, né, essa ideia também patriarcal, de uma sociedade patriarcal, do homem como provedor. E uma vez provedor, ele precisa demonstrar-se como tal. A ideia do homem, do corpo do homem ser maior do que o corpo da mulher, naturalmente ou artificialmente, né? Então esse desequilíbrio ele aparece. Então também a gordofobia atinge homens, atinge mulheres, mas as mulheres elas é mais um processo, né? Porque não adianta a minha unha tá perfeita, meu cabelo maravilhoso, a minha pele incrível. Ah, mas você é gorda, então minha filha não adianta, né? Vai lá emagrecer. É isso. E isso impacta, inclusive, os salários, né? Lamentavelmente. Exatamente, porque aí a mulher que é gorda, ela é vista como desleixada, como despreocupada, então, né? E ela vai tendo menos oportunidades. Isso existe uma pesquisa da Cato que fala isso, né? Dos recrutadores dos departamentos de RH, que quando tem duas pessoas com a mesma qualificação, ou às vezes a pessoa gorda tem mais qualificação, mesmo assim prefere-se a contratação da pessoa magra. Então, né, como é que a pessoa vai galgar espaço, né, nesses ambientes, nesses espaços? E isso afeta também a autoestima de tal forma, Agnes, porque também vi pesquisa segundo a qual as mulheres, particularmente as mulheres gordas, tendem a aceitar salários mais baixos, né, do que as mulheres magras. Né? Fora é uma retração, né, Eliseu? Porque é isso. Se eu ponho o pé para fora da minha casa e eu corro o risco de ser xingada só por ser quem eu sou, por questões que eu não tenho escolha, como que eu vou abordar uma autoridade superior a mim? Como que eu vou reivindicar um papel de protagonismo, de relevância dentro de uma empresa, dentro de um contexto em que as pessoas riem de mim, em que as pessoas falam de mim pelas costas ou abertamente, né, em que eu sei o que aquela outra pessoa pensa a meu respeito. Então, essa autoestima profissional e pessoal é isso, porque a questão não é nem você ir até o lugar e responder à ofensa que você vai receber. Tem essa questão, mas tem a questão de você, nem vou não. Nem vou naquele happy hour, não, porque eu não quero que me vejam comendo, né? E aí, porque se eu comer uma porção de batata que tá todo mundo comendo, lá, a gorda tá lá comendo. Agora, se eu não comer, até parece que faz regime mesmo. Se fizesse, não era gorda assim. Então, né? Então, não tem saída, né? Não tem saída. Não tem. A gente vai deixando de falar com pessoas, de vivenciar situações, e perde oportunidades, né? Oportunidades, nesse caso, você está falando no mercado de trabalho. Porque, só que aí o cruel é que isso não é consciente. Isso não é consciente, a gente passa a fazer isso sem perceber, sem se dar conta que a gente está fazendo isso. Internalizado, né? Isso é introjetado, é um processo que é introjetado, e é muito doloroso, é muito cruel. Torna tudo ainda mais, exatamente, torna tudo mais cruel e mais terrível, né? É muito cruel, é doloroso quando você se dá conta, mas é libertador quando você se percebe também nesse contexto. Verdade. Você pensa que a gordofobia deveria ser tipificada como crime da mesma forma que o racismo, mais recentemente, em 2019, a homofobia, a partir do entendimento do STF a esse respeito? Você pensa que é aplicável também a essa situação, Agnes? Eu penso, Eliseu, porque é uma questão, o que se costuma pensar é que
as pessoas são gordas porque elas querem, né? E que por isso bastaria uma mudança de atitude dessas pessoas para que elas deixassem de ser gordas. Mesmo se eu quisesse, é um direito meu sobre o meu corpo. Mesmo se fosse uma escolha, é um direito meu sobre o meu corpo. Isso não dá o direito de outras pessoas de me negarem aos espaços, de me negarem as oportunidades, né? A ideia do direito privado e do direito coletivo, né? E o que acontece é que existe nesse caso da gordofobia, o privado se sobrepõe ao coletivo pela ideia de que os nossos corpos valem menos do que os corpos dos outros, né? Então é um processo, sim, e a gente tem casos, em Mogi tem um caso muito, muito conhecido, bom, foi muito conhecido, né, de gordofobia, que o gordofóbico ele foi condenado, né? Sim, mas não especificamente, né? Por injúria, não foi condenado por gordofobia, né? Foi por injúria, difamação, injúria, né? Injúria e qual foi o outro? Eram duas categorias diferentes, mas a partir de um ato gordofóbico, né? Ficou muito claro que isso que foi um ato gordofóbico e que, como não tinha como condenar por isso, condenou-se, né, a partir dessa outra perspectiva. Porque é diferente de uma importunação, né? Uma importunação genérica, né? É diferente do bullying, né? Tanto que porque é muito específico, é uma importunação, é um bullying, é uma violência muito específica ao corpo. Então eu acredito que sim, mas acho difícil no futuro próximo. Existem entidades civis, associações, você tem conhecimento que atuem em prol dessa ideia, ou combatendo a gordofobia? Existem, Eliseu, existem muitos movimentos, em especial feministas, né? Como a gente falou, essa é uma questão muito, muito latente em relação ao corpo da mulher, mas existem grupos articulados de ativismo gorge, né? Ativismo antigordofóbico, que se posicionam, né? Perante a sociedade na cobrança desses direitos, né? Então, um exemplo que é muito legal, enfim, que é bastante midiático, aparece bastante, é o Vai Ter Gorda, um coletivo muito legal, em que, principalmente no verão, né, elas se reúnem para ir as gordas todas lindas, maravilhosas, juntas à praia. Que imagina, a praia pública, é um lugar que todo mundo pode ir, é super democrático, mas a gorda não vai porque ela tem medo. A gente tem medo, Eliseu, a questão é essa, a gente vive com medo de ser xingado, e de ser olhado, e de ser julgado por coisas que não diz respeito a ninguém. Então essas mulheres se juntam, né, e vão à praia, e vão ao parque, né, e vai ter gorda, é muito legal, e tantos outros, né. Eu encontrei aqui, inclusive, nessa mesma linha, Agnes, que eu achei bastante interessante, aqui em São Paulo, já em 19ª edição, a Fashion Weekend Plus Size, né, que é um desfile de moda plus size que ocorre no fim de semana. E, na verdade, existem mundo afora, existe África, Weekend Plus Size, existe nos Estados Unidos, em algumas cidades europeias e tal. E você acha que essa é um caminho interessante de visibilidade, que, na verdade, no caso específico desse desfile de moda plus size, e ali as marcas que produzem em tamanhos grandes e tal, né, comparecem e fazem desfile, que é uma busca por uma inserção, né, na sociedade, via o consumo, né? Você acha que este é um caminho interessante de presença, né, das pessoas para promover uma aceitação ampla? Eliseu,
eu não posso negar que quando eu encontro uma roupa que eu gosto e que eu caibo nessa roupa, eu não me sinto bem. É muito incrível eu quero essa blusinha. Você veste, ela serve. É a coisa assim, não vou dizer que é a mais espetacular do mundo, mas é muito espetacular. Porque a questão é, na nossa vida, dificilmente a gente escolhe. A gente é escolhida por aquilo que serve na gente. Então, o processo do vestir, ele é muito empoderador, né? De você poder escolher alguma coisa a partir do seu gosto, a partir do seu desejo, e pronto, eu escolhi, e é uma coisa muito legal. Vivemos uma sociedade do consumo, né? E que o consumo nos faz pertencer a determinados grupos também. Isso também é inegável. Então, imagina você ter a grana, ok? Você trabalhou ali, ou você herdou de papai, ou você... Independente, você tem uma grana, você quer gastar essa grana e você não pode. Imagina isso, dentro dessa lógica dessa sociedade. Então, é uma forma interessante, porém, ela não resolve todos os problemas, né? A gente entender esse mercado, tem que entender que as marcas também têm interesse nisso, né? Claro, se a gente pega aqueles dados que você passou no começo, 57%, porque os moldes da indústria, eles são até o 46%. E aí, esses 57% ali, eles estão nessa ponte aí. Exatamente. Então, peraí, mais da metade da população não está entrando nesses moldes. Vamos capitalizar isso. E aí, fora que, num contexto das pessoas que não vivenciam essa experiência, parece que está resolvido. Porque a marca X faz, a marca Y faz, mas não é bem assim. Ainda é muito restrito, de achar mesmo, na minha cidade não tem essa loja, ou tem, mas é em pouca quantidade, né? Tem uma loja de departamento enorme, e tem uma parte deste tamaninho reservado para essas peças, e aí parece que resolveu, mas não resolveu nada, e também é inacessível financeiramente, porque é muito mais caro. Mas é muito mais caro do nível assim, você entra na loja de departamento, na porta da loja tem as blusinhas de R$19,90. Eu quero uma blusinha, não sei o quê. Quando você vai ver a sua, não é porque usou mais ali 20 centímetros de pano que justifica ela custar R$69,90. Nossa. Né? Então, não é. E aí a gente faz... E gera uma outra questão, por exemplo, essa questão da roupa, porque a ideia de que a gorda como desleixada, né? Só que, porque a calça tá apertando, aí a barriga tá pulando pra fora, a blusa aqui tá abrindo, aqui tá agarrado, do tipo assim, nossa, tudo bem ser gorda, mas precisa se vestir mal, a questão é que não tem roupa, veste o que tem, porque se o que tem é muito caro, é muito mais caro, né? Então é muito difícil. E olha que eu sou uma pessoa que eu gosto de me vestir, eu gosto de moda, eu gosto desse universo, mas eu tenho opções muito limitadas, mesmo gostando e mesmo tendo paciência, porque inclusive você é hostilizado em lojas, né? As pessoas não te atendem, elas olham para você e falam, para você não tem nada não. Com um desdém, assim, que elas não estão preparadas para lidar com os nossos corpos, né? Ou então você é ignorada. Então eu vou na loja com uma amiga e eu quero comprar, mas a atendente atende a minha amiga só, né? Então tem tudo isso acontece. Então eu acho que é um caminho interessante, mas ele não resolve todos os problemas. Nossa. Falei muito? Não. É que é uma carga tão grande de informações, é uma carga, né, e coisas assim tão pertinentes. Agnes, estamos, né, caminhando aqui já para 1 hora de papo, sabe? 1 hora de papo. E sensacional. Tem muito assunto. Que na verdade gera uma série de desdobramentos, né? Mas que a gente vai ter que deixar para outra ocasião, viu? Tudo bem, eu volto sempre que precisar.
Muito obrigado. Muito obrigado, Agnes. Muito obrigado mesmo. O papo com você, para mim, foi esclarecedor. Eu imagino que também para as pessoas que nos viram, nos acompanharam, né? Ele permanecerá aqui gravado, disponível. Já a partir da semana eu coloco lá no YouTube também, né? E muito obrigado mesmo, viu? Por aceitar o convite, por trazer uma... Claro, por favor. Não, realmente, uma hora, assim, tem um universo de coisas para falar. Eu estou fazendo... Eu já defendi, né, a tese, chama Peso e a Mídia, uma autoetnografia da gordofobia sob o olhar da complexidade. Vai fazer 1 ano que foi essa defesa, mas eu aprendo com essa tese, com essa pesquisa todos os dias. Então, a gente ainda está construindo um conhecimento sobre esse assunto. Isso é importante que seja dito. Está tudo ainda... E a gente está vivendo isso e está construindo esse conhecimento numa, sabe, um empírico acadêmico, um negócio muito, muito interessante. Então, assim, tem muita coisa para falar. A sensação que eu tenho é de estar tirando os monstros do armário, sabe? Porque quando a gente começa, não acaba. Eu tenho tido uma experiência muito positiva com esse grupo do qual eu faço parte, de estudos transdisciplinares do corpo gordo. E a gente troca muito, e a gente discute muito, e aí com pessoas da área da medicina, com pessoas da área, né, da psicologia, com pessoas da área das artes plásticas, das artes cênicas, da dança, do teatro, sabe? É muito enriquecedor. Especificamente sobre a tese, sobre relações com a mídia, eu falo no meu canal no YouTube e no meu Instagram. Aí eu queria deixar para quem quiser interesse, entrar em contato depois, que o canal do YouTube é youtube.com/tamanhograndedoc e no Instagram é tamanho G grande. E faz 2 meses agora, durante a quarentena, eu me juntei com uma outra pesquisadora, uma outra doutora em estudos de cultura contemporânea, Malu, para poder fazer a Pesquisa Gorda, que é um outro canal no YouTube, também Instagram. E tem podcast. Então, é isso. Bastante coisa, hein? Uma pessoa alucinada. Mas é a Pesquisa Gorda, que é justamente essa reunião. A cada 15 dias a gente entrevista, a gente bate um papo com outras pessoas que estão pesquisando corpo gordo no Brasil, na América Latina, enfim. Que então é youtube.com/pesquisa gorda, ou Pesquisa Gorda no Instagram, ou Pesquisa Gorda no Spotify. E a gente vai construindo, né, esse conhecimento do corpo gordo de uma outra perspectiva, basicamente isso. Você faz uma gentileza, Agnes, de depois deixar aqui no meu perfil no Facebook esses endereços? Me perdoa porque eu não tenho ainda a agilidade aqui no programa para rapidamente fazer subir aqui os links, sim, com essas informações para todos aqui no vídeo mesmo. Mas se você puder, sim, colocar aqui no meu perfil... Coloco, né? Sem dúvida. Então, E aí queria dizer que é muito importante porque a gente fala nesses espaços com um eco entre nós mesmas, e esse grupo está crescendo cada vez mais, mas é importante conversar com você, é importante que você é um homem branco, de olhos claros, heterossexual, né? Abra um espaço para a gente falar sobre isso, para a gente falar sobre esse assunto, porque também são oportunidades de a gente furar a bolha, né? De ter acesso a outras pessoas que vivenciam essas experiências, seja como vítima, seja como algozes, ou as duas coisas, porque eu já fui algoz da gordofobia também. A gente não está ileso, né? A gente não está ileso de praticar determinados preconceitos, mesmo tendo noção dos nossos privilégios e da existência desses preconceitos. Então é muito legal estar nesse espaço e poder, enfim, falar mais um pouquinho e matar a saudade, né? Porque, pois já 2 meses aí de distanciamento. Quase 3 já, meu Quase filho, 3, é verdade. E agora viram as férias, então, exatamente, né? Mais uma temporada aí. Mas, Agnes, você é sempre bem-vinda, e esses temas assim tão relevantes, né, que dizem respeito à nossa existência, à nossa vida em sociedade, são também sempre muito bem-vindos aqui, né? Esse é o meu objetivo, a gente fazer discussões
que contribuam, né, positivamente para a nossa convivência. Né? Muito obrigado mais uma vez, eu penso que foi assim, eu adorei. Né? Eu adorei. Sim, eu penso que foi assim esclarecedor para todos, viu? Obrigada obrigado mesmo. Boa noite, boa semana. Boa noite. Tá para você também. Tchau, tchau. Tchau. E assim chegamos ao fim de mais um programa, esse programa que nem nome tem. Semana que vem tem mais. Muito obrigado para você que nos assistiu até aqui e até o próximo domingo às 19h. Boa noite. Hey.